a correlação entre o tamanho que a gente diz por endoscopia e o tamanho real, nem sempre a gente consegue aferir com êxito, né? E também a gente, claro, não consegue ter a histologia, que é o padrão ouro, gold standard, para dar o diagnóstico das lesões. Então, sem dúvida nenhuma, a ecoendoscopia entra dando uma série de informações a respeito da camada de origem, o tamanho, a textura, como é que está o contorno dessas lesões, como é a composição, se tem vascularização e linfoadenopatias regionais. Em relação às camadas, se a gente vê esse estudo, a gente percebe que quando a gente fala em camada de muscular própria, 4 camadas, a gente vê que ou é um leiomioma ou são gistes. A gente costuma falar que os gistes eles se originam predominantemente na 4ª camada. Então, só a informação de você dar uma ecoendoscopia e dizer que aquela lesão está na 1ª, na 2ª ou na 3ª camada, já elimina praticamente a chance de ser um giste. Isso daí já dá uma baita de uma informação para a gente conduzir os casos. E a gente consegue ver contornos e características de malignidade. Essas características têm uma certa heterogeneidade nos estudos, mas basicamente, qual é o consenso que a gente faz? Basicamente 2. O tamanho. Alguns estudos sugerem que lesões acima de 3, outros acima de 4, é uma característica de malignidade, certo? Tem essa dicotomia, mas em geral os estudos consideram um cutoff de 3 centímetros, tá? E também as margens irregulares também são características de malignidade. Fora esses, alguns estudos sugerem que Doppler positivo é uma característica que tende a ter uma maior malignidade também, certo? Mas a maioria considera o tamanho e as bordas irregulares. Em relação ao tamanho, um dado que é importante a gente também é acompanhar e ver o tamanho que essa lesão está assumindo. A gente faz um segmento e a gente consegue acompanhar o crescimento dessas lesões. A gente percebe o quê? Que a imensa maioria das lesões, elas não mudam o tamanho, porque a maioria é benigna, certo? E quando aumenta o tamanho, geralmente a gente está diante de um tumor, um giste, certo? Então, assim, a gente percebe que o segmento é importante, e quando a gente se depara com um aumento do tamanho dessas lesões, aí a gente tem que abrir o olho, porque a gente pode estar diante de um giste. Sem dúvida nenhuma, o padrão ouro é a histologia, e aí, de antemão, a gente pode fazer uma biópsia sobre biópsia, né? No primórdio, a gente faria essas suposições de dizer, não, vamos biopsiar a lesão, ela está subepitelial, então a gente vai mordendo, 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 a gente consegue um fragmento, né, que está abaixo do epitélio. Entretanto, a gente vê que a acurácia é muito baixa, 17%. Então, assim, fora isso, a chance de sangrar é muito grande, então não compensa a gente fazer esse método de biópsia sobre biópsia. Sem dúvida nenhuma, a ecoendoscopia é extremamente importante, porque através da punção aspirativa de agulha fina, a gente vê fragmentos, e esses fragmentos a gente faz a análise e a gente consegue dar diagnóstico. Entretanto, nem tudo são flores. A gente percebe o quê? Que o tamanho da lesão é extremamente importante. Quanto maior a lesão, maior a chance da gente dar diagnóstico. Então, lesões muito pequenas, especialmente menores do que 10 a 15 milímetros, a chance de a gente obter fragmentos e dar diagnóstico é muito baixa. Então, assim, por vezes, nós não lançamos mão de abrir uma agulha, que é um material caro, é um exame relativamente caro, sendo que a chance de a gente obter fragmentos representativos é muito baixa. Então, geralmente, a gente tende a fazer a punção naquelas lesões acima de 15 ou 20 milímetros, onde a gente tem um incremento diagnóstico muito maior. Lembrando que tamanhos acima de 3 centímetros é que são caráteres de malignidade. Então, assim, de 2 centímetros para 3 centímetros, a gente tem uma margem de segurança que favorece a não punção e só fazer a observação do segmento dessas lesões. E aí, um motivo muito de ansiedade é, doutor, estou com a lesão subepitelial, o médico também, quero ressecar. Vamos ressecar? Pode ressecar. A gente primeiro tem que fazer uma análise com a ecoendoscopia para obter 2 informações: o tamanho e caracterizar onde está inserida essa lesão. Se for lesões inseridas na 1ª, 2ª ou 3ª camada, menores do que 3 centímetros, a gente pode fazer a ressecção endoscópica por segurança. Nós podemos utilizar o DUET, certo? No qual a gente faz uma ligadura elástica, a gente resseca essa lesão, está aqui o espécime, ou a gente pode fazer uma ressecção híbrida. A gente associa
uma mescla de ISD e a gente faz a ressecção dessa lesão, sempre lembrando a importância da utilização da ecoendoscopia para a gente determinar onde está inserida essa lesão. Por quê? Lesões de quarta camada a gente pode ressecar endoscopicamente? Podemos. Entretanto, obrigatoriamente vai haver uma perfuração. Então, assim, existem técnicas que estão sendo desenvolvidas, uma delas é a Stern, muito utilizada. Entretanto, nos estudos que são utilizados, a gente faz uma tunelização, a gente faz uma abertura na mucosa, vai fazendo um túnel, dissecando a submucosa até identificar a lesão, e depois nós fechamos a mucosa. Então, a gente faz uma perfuração controlada. Entretanto, os trabalhos que são realizados são trabalhos em esôfago. E esôfago, a gente sabe que quase 100% das lesões são benignas. Então, assim, é uma crítica aos estudos, muitos estudos são na China, que do que adianta fazer uma ressecção dessa, sendo que as lesões do esôfago são totalmente benignas, né? Então, assim, existem vários guidelines, eu já estou terminando já a apresentação, existem vários guidelines que apontam um manejo endoscópico que a gente pode ter das lesões subepiteliais, e um guideline que é extremamente utilizado e é bem atual, assim, é da SGE, que basicamente ele fala que tem as críticas, né, porque ele faz que todo mundo tem que fazer a ecoendoscopia. Isso daí é uma crítica. A gente pode não fazer a ecoendoscopia em lesões menores do que 1 centímetro, a gente pode fazer só observação com endoscopia. Se houver aumento do tamanho da lesão, aí sim a ecoendoscopia é imperativa, ou as lesões um pouco maiores, a gente lança a mão logo da ecoendoscopia. Através da ecoendoscopia, a gente já pode dar alguns diagnósticos, se é um vaso, se é compressão extrínseca, se é um cisto, se é um lipoma, a gente pode detectar as camadas. Se for da segunda e terceira camada, é mais tranquilo. A gente lembra que gistes estão confinados à quarta camada. E aí, se for na quarta camada, liga o alerta. Quarta camada, sem sinais de malignidade, Doppler negativo, bordas irregulares, tamanho pequeno, a gente pode fazer um segmento endoscópico ou a gente parte aí para a cirurgia, mas com certeza o Marcelo aí vai falar bem mais a respeito disso. E lançar a mão da PAF sempre que possível, lembrando que quanto menor a lesão, menor a acurácia, apesar de ser um exame que está cada vez mais difundido, ainda é um exame de alto custo, que a tendência é que vá barateando, mas a gente não pode lançar a mão sempre da agulha com um rendimento muito baixo. Esse é um guideline que é muito utilizado para quem quiser depois acessar. Era isso daí que eu tinha para falar a respeito da visão do endoscopista. Muito obrigado.